Olá e bem-vindos a mais uma exploração a fundo. Hoje a gente vai mergulhar num texto bem antigo com umas diretrizes de adoração assim, muito específicas. É o capítulo 12 do livro de Deuteronômio. E para nos guiar, vamos usar trechos de duas Bíblias de estudo, a versão Holman e a Nova Almeida atualizada. Elas vão ajudar a gente a decifrar a lógica por trás de tudo isso. A nossa missão aqui, sabe, é tentar entender o porquê de uns mandamentos que hoje podem soar, sei lá, bem estranhos, até radicais. Por exemplo, por que a primeira instrução é sair destruindo lugares de culto? E essa obsessão por centralizar toda a adoração num único ponto geográfico. O que isso tudo revela sobre a visão de mundo que o texto estava tentando construir? Ok, vamos começar pelo ponto mais impactante. O capítulo abre com uma ordem que, nossa, parece drástica. Destruir completamente todos os lugares onde as nações que viviam ali serviam aos seus deuses. A descrição é muito visual. Altares no alto das montanhas, nas colinas. Debaixo de árvores. Exato, debaixo de qualquer árvore frondosa. E a ordem é explícita. Derrubar, quebrar, queimar, despedaçar tudo. A ideia era apagar até a memória, né? E logo depois dessa ordem de demolição total, o texto apresenta o projeto de construção. A nova regra é: vocês não vão mais adorar a Deus onde bem entenderem. Acabou a festa. Acabou. Nada de cada um escolher seu lugar sagrado. Em vez disso, o texto diz que eles devem buscar o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos. Para ali pôr o seu nome e sua habitação. Ou seja, um endereço fixo para o sagrado. O que, assim, à primeira vista parece uma simples regra de organização, mas as fontes sugerem que isso foi uma verdadeira revolução, certo? Uma revolução total. A gente precisa entender o choque cultural que isso representava. No mundo antigo, a religião era local. Como assim? Cada cidade tinha seu deus, cada região seu santuário na colina. O divino estava pulverizado. A ideia de que o sagrado não está mais ali, na colina perto da sua aldeia, mas num único ponto, talvez a dias de viagem. Nossa. Isso era teológica e socialmente sísmico. É quase como se hoje o governo decretasse que, sei lá, o único lugar onde se pode tomar um café de verdade fosse uma única cafeteria em Brasília. Todo o resto seria só uma bebida quente. A analogia é ótima, porque mexe com a identidade, com a prática diária. E essa centralização tinha dois objetivos estratégicos muito claros, como as notas apontam. O primeiro era político, unificar as 12 tribos, que eram bem independentes, em torno de um símbolo nacional. Uma capital espiritual. Exato. O templo, que viria a ser esse lugar, funcionaria exatamente assim. E o segundo objetivo, que me parece ser o mais importante para o texto, era evitar algo que ele temia muito, o sincretismo. A mistura de crenças. É isso. É isso. Mas é mais que só misturar. É um medo de que a fé perca sua identidade, que seja diluída, contaminada. Pensa em adicionar água num vinho caro. No começo você mal nota, mas aos poucos o sabor se perde. E no fim não é mais vinho. Pois é. Esse era o temor. Com santuários locais espalhados, o risco de começar a incorporar rituais e deuses cananeus como Baal e Aserá era enorme. Ao criar um único centro oficial, o texto estabelece uma fronteira sanitária, por assim dizer. A adoração pura acontece aqui, e só aqui. Faz todo sentido. E o texto parece reconhecer que a prática deles até então era mais solta. Ele diz: não fareis conforme tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos. Exato. É uma crítica a uma fase anterior, mais caótica, lá no deserto. A fase de startup, digamos. Isso. É a transição de um movimento nômade para uma nação estabelecida, com leis, território. A entrada na Terra Prometida exigia uma nova disciplina, uma nova estrutura. E a adoração era o pilar central dessa identidade. Certo, mas essa centralização toda me levanta uma dúvida muito prática. Eu entendo a teoria, a teologia, mas e a vida real? Se todo ato religioso, incluindo o abate de um animal, só pode acontecer nesse lugar, o que faz uma família que mora a 3 dias de viagem e só quer fazer um churrasco no domingo?
É uma observação perfeita. Eles precisam fazer uma peregrinação de uma semana só para o jantar? Parece inviável. E o texto, surpreendentemente, é muito pragmático. Ele antecipa esse problema. A liderança por trás desse texto sabia que, sem uma solução para isso, a lei seria letra morta. E a solução é uma das distinções mais importantes do capítulo. A diferença entre abate para sacrifício e abate para alimentação. Ah, então eles criaram categorias diferentes. Exatamente. O texto basicamente diz: o abate sacrificial, aquele que é um ato de adoração com ritual, esse sim, só no lugar central. Ponto final. Mas, para a vida cotidiana, A regra é outra. é outra. Longe do santuário, nas suas cidades, as pessoas podiam abater um animal de forma, digamos, secular. Podiam comer carne conforme o desejo da sua alma. E ele usa uma comparação curiosa, né? Falando de carne de caça, como gamo ou veado. Por que essa analogia? Porque o gamo e o veado eram animais limpos para comer, mas não eram usados em sacrifícios. Ninguém levava um veado ao altar. Entendi. Então a comparação era perfeita para dizer: pensem nesse boi ou nessa ovelha que vocês vão comer em casa como se fosse um animal de caça. É comida, não é culto. Isso desacraliza o ato de comer carne no dia a dia. E tem um detalhe nas notas que eu achei fascinante. Essa permissão valia tanto para a pessoa pura quanto para a impura cerimonialmente. Isso parece uma concessão enorme. É uma concessão crucial. A impureza cerimonial podia acontecer por vários motivos. Contato com um morto, doenças de pele. Uma pessoa nesse estado não podia entrar no santuário, não podia participar dos rituais. Mas podia comer com a família. Exato. O texto deixa claro que ela não estava excluída da vida comunitária. Na prática, ele está traçando uma linha. De um lado, o sagrado, cheio de regras estritas, do outro, a vida comum, com muito mais flexibilidade. Essa separação é a chave. Entendi. Mas mesmo nessa esfera da vida comum, com mais liberdade, tinha alguma regra que era inegociável? Uma linha vermelha? Sim. E essa é talvez a regra mais profunda de todo o capítulo, porque transcende o lugar. Que é? A proibição absoluta de consumir o sangue. O texto é incrivelmente enfático. Ele repete a ordem: somente esforce-se para que não comam sangue. Pois o sangue é a vida, e não comerás a vida com a carne. Nossa, o sangue é a vida. Isso não é uma simples regra de saúde. Nem um pouco. Aqui a gente está no coração da teologia do texto. O sangue não era só um fluido. Ele era símbolo, a manifestação física da própria vida do animal. E a vida, em última instância, não pertencia ao ser humano. Pertencia a Deus. Exclusivamente a Deus, o Criador. Então comer o sangue seria como tentar se apropriar de algo que não é seu. Um tipo de roubo metafísico. Exatamente. Uma apropriação indevida do princípio da vida. Por isso, a instrução era clara. O sangue do animal tinha que ser derramado na terra, como se fosse água. Não era só jogar fora. Era um ato simbólico. Um ato de devolução. A carne, o corpo, era para sustento humano, mas a essência vital, o sangue, era sagrada e retornava ao seu doador. É curioso pensar nisso hoje, quando em qualquer churrascaria o garçom pergunta se a gente quer a carne mal passada ao ponto. Com certeza. Para a mentalidade desse texto, esse pedido seria uma transgressão cósmica. Mudaria completamente o cardápio. Mostra como um ato que hoje é puramente gastronômico, para eles era carregado de um significado profundo. A forma como você comia seu bife dizia algo sobre seu lugar no universo. E reforçava o respeito pela vida. Isso, mesmo a de um animal. Fica muito claro que o texto está construindo uma arquitetura de mundo completa. E depois de definir as regras para o espaço sagrado, para a vida comum e até para a biologia, o capítulo termina exatamente onde começou. É um fechamento em ciclo perfeito. A preocupação com a influência estrangeira volta com tudo. Sim, depois de todos os detalhes, o texto reafirma sua premissa fundamental com um alerta final que é ainda mais forte que o do início. A instrução não é só para expulsar as nações, mas para não ter a menor curiosidade sobre as práticas religiosas delas. É verdade, a proibição é de sequer perguntar como será que eles serviam aos seus deuses. Não é só não faça, nem pense em pesquisar. Por que esse medo até da curiosidade? Porque na visão do autor, o que eles iriam encontrar era tão tóxico que a simples exposição já era perigosa. O texto descreve as práticas cananeias como abomináveis a Deus, repetidamente. E para justificar essa versão, ele não fica em abstrações.
Ele dá o exemplo mais extremo, O mais chocante que podia imaginar. o sacrifício de crianças. Exato, o clímax do argumento é a frase: eles, até seus filhos e suas filhas, queimaram no fogo aos seus deuses. As notas de estudo mencionam o culto a Moloque, uma divindade para a qual o sacrifício de crianças, especialmente primogênitos, era uma prática real. Que horror! Na visão do autor de Deuteronômio, isso era o fundo do poço da corrupção moral e religiosa. Então, a ordem de destruir os altares e a proibição de sequer investigar não era só uma questão de manter a pureza cultural. Não. Era uma medida de proteção contra o que eles viam como o mal absoluto. Exatamente. Era uma quarentena espiritual radical. Para o texto, não se tratava de uma diferença de opinião teológica. Era uma barreira contra práticas consideradas desumanizantes. A lógica é: se é para lá que a curiosidade pode levar, então é melhor nem dar o primeiro passo. E toda a estrutura do capítulo, a centralização, as regras, tudo é um sistema de defesa. Um grande sistema de defesa para impedir que a sociedade fosse contaminada por esse tipo de prática. Então, quando a gente junta todas as peças, o que temos? O capítulo 12 de Deuteronômio deixa de ser só uma lista de regras antigas e se revela um projeto arquitetônico para a identidade de um povo. Uma identidade bem clara. Exato, protegida por barreiras bem definidas contra o que era visto como moral e teologicamente destrutivo. Recapitulando, vimos a estratégia de unificar a nação e purificar a fé com um único santuário. Vimos a solução pragmática para a vida cotidiana com a separação do sagrado e do secular. E exploramos o significado profundo da proibição do sangue, que ensinava que a vida pertence a Deus. E tudo isso me leva a uma reflexão final. É fascinante a insistência do texto na importância de um lugar físico central para manter a integridade da fé. O templo era a âncora geográfica e espiritual da nação. Hoje, para muitas tradições de fé que descendem dessa linhagem, não existe mais um templo central com essa função. O que levanta uma pergunta interessante. Exato. O que hoje serve como esse lugar central que une uma comunidade e a protege de influências que podem diluir seus valores. Não precisa ser um prédio, pode ser um conjunto de textos, uma tradição, uma prática comunitária. Ou um conjunto de princípios éticos. Isso. A questão que um texto como esse nos provoca a pensar é: num mundo globalizado, que é um oceano de ideias e valores concorrentes, como um grupo, ou mesmo um indivíduo, define e mantém o seu centro? O que âncora a nossa identidade para que ela não se dissolva?